Sejam bem-vindos a mais um podcast da 2A Consultoria Soluções na área de saúde. Hoje nós temos aqui uma convidada que é a nossa amiga, doutora Ana Dantas, mas eu já vou deixar ela se apresentar. Antes eu quero fazer um lembrete. Se você é médico ou gestor de um negócio de saúde e você precisa captar mais pacientes ou precisa fidelizar os seus pacientes e está procurando soluções diferentes, soluções disruptivas e principalmente soluções no mundo digital, a 2A Consultoria pode te ajudar. Entre em contato com a gente, que a gente pode te ajudar nessa missão de captar mais pacientes e fidelizar principalmente os pacientes que você já tem. Bem, dado o recado, Paula, tá com você agora. Olá, pessoal. A gente está com uma convidada queridíssima, amiga do coração, uma pessoa muito especial, doutora Ana Dantas. Ela tem uma formação de clínica médica, mas faz um monte de coisa boa aí na área da saúde. Eu vou passar a bola para ela se apresentar. Doutora Ana, conta um pouquinho. Quem é a doutora Ana Dantas? Como é que você começou aí a sua trajetória? O que te fez ir para a medicina? E da medicina você fez tantas outras coisas bacanas, sempre ligada à área de saúde, né? Bem-vinda ao nosso podcast, um prazer bater esse papo com você. Então, olha, muito obrigada aos amigos também muito queridos, né, pelo convite. Eu estou muito satisfeita de estar aqui e vim para cá, inclusive, pensando como é legal a gente ter amigos, é muito bom. Trabalhar é muito bom também. Agora, quando a gente trabalha com amigos, aí a gente forma um jogo de ganha-ganha, né? Não tem como sair perdendo e hoje está sendo um dia muito especial para mim também, né? Bom. Então, assim, para falar um pouquinho de mim, eu acho que a minha trajetória na medicina ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Eu comecei desde novinha, eu tive um pai que foi médico, foi um privilégio tê-lo, e ele sempre cuidou da gente, ensinando a gente a cuidar, né? Cuidar de animais, cuidar um do outro, eu e os meus irmãos, cuidar da nossa mãe e tal. Então, assim, essa questão do cuidado sempre teve muito presente na minha vida. E aí, ao longo do tempo, eu achei que foi até uma coisa, assim, quis fazer medicina também, porque eu gostava daquilo, né, dos exemplos, de ver, frequentava hospitais com ele desde criancinha, ele me levava para passar visita nas pacientes dele, ele era ginecologista e obstetra. Então, cresci com aquilo, para mim foi até óbvio fazer medicina, e eu fui fazer. Mas uma vez me tornando médica, na verdade o que realmente me encantou, vou dizer para vocês, hoje eu consigo sintetizar isso, foram as histórias das pessoas com quem eu entrei em contato. Então, as histórias de cada paciente, e é uma honra que o paciente revele coisas tão profundas para a gente. Né? Sempre me senti muito honrada com as histórias que eram compartilhadas, porque eram histórias muito profundas das pessoas a quem eu atendi. E isso realmente me encantou ao longo da minha carreira como médica. Quer fosse na emergência, nas UTIs, durante a residência, as pós-graduações que eu fiz, sempre eu me encantava com esse lado humano da pessoa. E aí depois disso, a vida me levou para situações onde eu fui convidada a montar uma área de marketing super inusitado. E a partir daí eu tive que me profissionalizar também, né? Porque eu não entendia nada dessa área. Então fui fazer uma pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui do Rio, e isso abriu o meu mundo, porque o pessoal de comunicação pensava a vida e as questões de uma maneira muito diferente. Mas olha, alguém de fora pode até pensar, nossa, mas o que tem isso a ver? Qualquer experiência que a gente tenha na vida, a gente traz para o trabalho da gente. E a gente acaba se tornando um profissional mais completo, porque a partir dali eu comecei a adquirir experiência das pessoas com quem eu convivia na área de comunicação e passei a ver esse mundo de uma outra maneira e trazer isso para o meu dia a dia na medicina. Então, durante muitos anos eu fui gestora de comunicação e marketing e eventos num hospital muito grande, né? Mas hoje em dia estou simplificando muito a minha história, dá muitas voltas. Mas... Fica à vontade, aqui não tem problema. A gente combinou que aqui é um bate-papo. Tá bom. E aí hoje eu trabalho na área de experiência. Eu saí dessa área de comunicação, marketing e
eventos, né? Gestão de comunicação, assessoria de imprensa. E hoje eu estou na área de experiência. Inicialmente experiência de pacientes, mas aprendi também, estando nessa área, que na verdade é uma área de experiência humana. Na área de saúde, que é o meu foco, mas é experiência humana. Então, assim, estou adorando essa nova experiência, né? Fantástico. Ajuda quem está assistindo a gente a entender um pouquinho dessa terminologia, dessa área. Experiência humana dentro da área de saúde ou até fora da área de saúde, o que que é? Então, Hugo, na verdade, né, a gente o tempo inteiro está trabalhando experiências, a gente está vivendo experiências, né, o tempo inteiro. Você vai num banco, você vivencia qual era o atendimento que estava acontecendo ali. A gente vai num hospital, como é que a gente foi atendido, qual é o ambiente que a gente está. Hoje, ao chegar aqui, eu fui surpreendida felizmente, né? Assim, cheguei numa casa bonita, bem montada, um lugar interessante e fui recebida por uma amiga. Não eram vocês dois, porque eu já sabia que eu viria me encontrar, mas foi uma amiga que me recebeu. Então, assim, aquilo já foi uma experiência. Nossa, eu poderia ter sido recebida por uma recepcionista e seria bom também, ou ruim, mas ser recebido por uma pessoa conhecida e amiga que me mostrou o local foi uma experiência satisfatória. Então, o tempo inteiro nós estamos sendo impactados por experiências na viagem, nos atendimentos que a gente passa, experiências ao jantar com amigos, não é? Só que isso passou a ter nome de um tempo para cá. E eu me lembro, assim, no começo dos anos 2000, existe ainda uma empresa que ela é Viva Experiências, e é onde foi possível tangibilizar experiências naquele momento, né? Eu ainda era profissional de comunicação na saúde, mas ela vendia experiências que a gente poderia dar de presente para amigos. E eu e mais umas amigas compramos uma experiência para uma outra amiga. E tinham experiências do tipo receber uma caixa de bombom com cartão ou fazer um passeio de helicóptero, fazer um passeio de balão, que você poderia adquirir e presentear uma pessoa com aquela experiência, de um jantar, de uma caixa de bombons, até uma viagem de balão. Então, olha que legal. E vendendo esse conceito da experiência. Mas, na verdade, quando a gente pensa em área de saúde, esse conceito de experiência fora daqui do Brasil, ele começou no final, assim, se a gente for olhar bem para trás mesmo, na década de 80, quando as pessoas começaram a perceber que não era mais só aquela visita empacotada numa unidade de saúde, né? Não era ir lá, receber o atendimento e ir embora, satisfeito ou não. A satisfação do cliente passou a importar, passou a interessar. Então, de olho na satisfação do cliente, foram feitas várias modificações na área de saúde. Pesquisas de qualidade, que às vezes elas eram transportadas do mercado, e a gente em marketing vê muito isso. Você também é um profissional de marketing, a gente trabalha o tempo inteiro com pesquisa. Na verdade, não tinha esse nome de experiência, mas a gente trabalha com as pesquisas de satisfação, as pesquisas de produto, as pesquisas da campanha, as pesquisas de mercado para situar a organização onde a gente está, num local de mercado e saber aonde a gente quer chegar, né? Então, essas pesquisas, a princípio de mercado, foram importadas para a área de saúde. E rapidamente o pessoal da área de saúde começou a pensar que deveria desenvolver pesquisas próprias, mas que o cliente, a opinião do cliente, e hoje a gente diria a experiência do cliente, ela fazia muito sentido. Então, qual foi a sua experiência ao entrar em contato com o serviço hospitalar? O que você esperava entrar lá e como foi a sua percepção? E aí, fatores como a ambiência, porque num primeiro momento se falou em hospitalidade. Na área de saúde, num primeiro momento, se pensava em hospitalidade. Vamos criar um conceito onde o hospital pareça um hotel. E aí a gente, né, Paula, você também, né, a gente viu os hospitais se modificando, modificando a ambiência. Não era mais aquela coisa fria, verde de um centro cirúrgico, né? Passamos a ter recepções mais elaboradas, sofás, um ambiente mais receptivo, mais humano, mais acolhedor. E naquele momento se falava em humanização.
né? Mas já era esse conceito vindo à tona. No começo dos anos 2000, aí já nos Estados Unidos, passou a existir uma pesquisa que é chamada de HCAHPS, que é uma pesquisa que eles fazem com os usuários dos serviços de saúde. E aonde porque os hospitais lá, a gente sabe, né, tem aqueles hospitais top, padrão, como é que eles são aferidos, como é que eles são listados, vamos dizer assim, né? Então, tinham aqueles hospitais que eram objeto de desejo do paciente, na verdade. Mas, a partir dessa pesquisa, o governo começou a classificar os hospitais a partir do que o paciente dizia, né? Porque lá eles têm um sistema onde os hospitais recebem incentivos fiscais e financeiros do governo a partir de determinados fatores, né? Determinados indicadores que agora são norteados por essa pesquisa. Então, ali houve um pequeno momento de surpresa, porque os pacientes, muitas vezes, eles levavam a que a pesquisa listasse hospitais que não eram aqueles top, como hospitais que produziam uma experiência mais positiva no paciente. Ele era melhor atendido em hospitais que, às vezes, não eram os mais reconhecidos. E aí passou a haver, por parte dos hospitais, um interesse em trabalhar a experiência do paciente, porque agora não basta só eu ser um hospital universitário, eu ser um top, eu ser um hospital reconhecido. O paciente que eu recebo reconhece que eu estou prestando para ele um melhor atendimento? E qual é a expectativa dele? Porque às vezes eu estou praticando e oferecendo o melhor atendimento na minha ótica. Mas o que ele queria? Às vezes ele queria somente um papo reto. Me diz o que eu tenho rápido. Né? Eu não dou valor a uma recepção bonita. Eu dou valor ao calor humano. Sim. Eu dou valor a alguém que me atenda bem. Daqui a pouco vai se criar até um selo, né? Igual tem o selo da qualidade. Esse hospital tem selo de qualidade, pensando na segurança do paciente. Pode ser que a gente chegue numa fase de criar um selo da experiência do paciente. Ele tem um selo ou não tem um selo? E isso vai automaticamente classificando as instituições, né? Pode ser que chegue a esse momento. Então, já existe, né? É uma classificação chamada de Plan Tree, e que em São Paulo os hospitais já trabalham com esse tipo de foco em serem acreditados Plan Tree, que é uma classificação que mede fundamentalmente experiência. Que bacana. Né? Então, assim, qual é a sua Então, você imagina um hospital que tenha selo de qualidade e também tenha esse selo, né? Aí, de fato, é um hospital diferenciado, né? Sim, aonde ele está indo de encontro à expectativa que o paciente tem de atendimento, do próprio atendimento. E quando a gente começa a estudar e ver as pesquisas, né, por exemplo, o NPS é um indicador que é muito usado porque ele consegue, todo mundo acaba trabalhando de estou dizendo algumas instituições, as instituições, né, que usam, né? As instituições que usam, elas acabam podendo ser comparadas porque o NPS é um indicador que norteia todos. E quando a gente vai ler e vai ouvir as pesquisas de satisfação, tem alguns itens que sobressaem ali, como sendo a expectativa de um bom atendimento pelo paciente que está respondendo à pesquisa. O NPS nem sempre é o melhor indicador, mas é o que a gente tem que permite que uma instituição seja comparada com a outra. Mas é claro que cada instituição, e aí falando muito do trabalho que vocês na 2A fazem também, que é um trabalho com o médico, né, com o consultório, com o atendimento ali individual, claro que cada profissional, com a ajuda de vocês, naturalmente, que eu acho que vocês têm toda a expertise para criar isso, criar indicadores próprios do atendimento no consultório por um determinado médico. Então, qual é a expectativa de uma paciente que vai num consultório ginecológico? Ela é diferente do homem que vai num consultório de urologia. São tópicos diferentes, mas a gente pode criar indicadores que possam ser comparados, porque na gama de clientes da 2A, vocês não têm um ginecologista, vocês têm vários. Vocês não têm um urologista. Né? Recentemente eu assisti o podcast de um urologista, né? Então vocês têm vários profissionais. E aí,
como é que a gente pode criar um indicativo que seja valoroso para esse profissional perceber qual é a expectativa que o cliente dele gostaria de ter. E às vezes ele está tão focado em oferecer o melhor atendimento na área de urologia, mas às vezes o cliente queria um outro tipo de conversa. Posso fazer uma conexão também aqui? Você falou, a Paula citou a certificação da experiência do paciente que você colocou, Plan Tree, né? Aqui a gente também tem um indicador e estratégia para conseguir cuidar dessa experiência do paciente para os médicos da nossa consultoria. A gente utiliza até a metodologia do Google, que dentro do Google, além de criar uma estratégia para o médico, para a gente cuidar da experiência do paciente dele, a gente também tem um indicador para a gente entender como que ele está evoluindo com essa experiência com o seu paciente, de volumetria, de nota. Então ele tem uma nota dentro desse modelo e quem faz tudo isso é o paciente, no mesmo modelo americano do Plan Tree. Além de dar a nota, o paciente ainda tem voz. Ele fala da experiência dele, ele fala como foi agendar aquela consulta com aquele médico, ele fala como foi a experiência dele no ambiente, no receptivo, no durante a consulta, no pós-consulta, e isso tudo depois não tem uma certificação para esse médico, mas a gente tem isso tudo documentado lá na internet, da onde a voz do povo é a voz de Deus. Então, os novos pacientes que procuram aquele médico, ele consegue ver a nota daquele médico, ele consegue ver a avaliação daquele médico e ele consegue ver os depoimentos que os pacientes daquele médico fizeram dele. Isso tudo constrói ali a estratégia dele de experiência com o seu paciente. Primeiro eu quero te agradecer pela sua aula que você está dando de experiência humana, porque quando a gente pensa em experiência, pode ser mais natural a gente pensar em experiências de viagens, experiências gastronômicas, experiências de entretenimento, mas a gente não traz muito esse olhar para a experiência dentro da saúde, da experiência do médico, por exemplo. Vamos abordar um pouco, vamos colocar esse chapéu no médico. O que você pode falar para a gente dessa experiência agora focada no médico? Como é que isso acontece? Então, ótima pergunta, Hugo, porque realmente a gente precisa complementar. Quando eu vim trabalhar nessa área, eu realmente desconhecia essa área, me encantei, até porque é tão interessante que a gente, ao estudar, acaba se encantando. E eu vim trabalhar para exatamente ser uma médica trabalhando com a experiência de médicos. Então, o que eu tenho para te dizer? A experiência, ela se completa muito, né? Então, por que eu estou dizendo isso, né? Recentemente, eu desenvolvi 2 pesquisas com médicos e com estudantes de medicina. E aí, quando a gente vai falar com esses profissionais, e a pergunta que eu fiz era, por que você veio parar aqui? Por que você quis fazer medicina? Então, a maioria dos colegas responde a mesma coisa. Né? Eles respondem algo em torno de eu tenho fascínio pelo corpo humano, eu queria ajudar e curar todo mundo, eu não quero que existam mais doenças. E isso nos leva obrigatoriamente a pensar na questão que hoje está um pouquinho falada de uma maneira assim, mais comum, mas do propósito. Mas ainda que a gente tire esse termo do propósito, se a gente for querer saber por que cada um está trabalhando, as pessoas têm esse norte, né, de querer ajudar. Eu quero ajudar, eu quero cuidar. Esse é um ponto comum neles, esse é um ponto comum. Então, quando a gente vai falar de experiência de pacientes e de médicos, é claro que os relacionamentos eles não acontecem só para um lado. Então, enquanto paciente, eu posso ir a uma consulta e eu vou ter uma determinada experiência, mas aquele médico também vai ter uma experiência comigo, né? E quando a gente produz experiências boas, elas retroalimentam os 2 lados. Então, o paciente pode dizer que teve uma experiência boa com o médico, mas o médico também teve uma experiência boa. Por quê? Porque ao estar diante da possibilidade de fazer aquilo para o qual ele quis se treinar há anos atrás, ele se dá conta do propósito dele.
E aí ocorre empatia, ocorre engajamento. E a gente consegue produzir médicos que se sintam cada vez melhores. Por quê? Porque lá atrás ele queria ajudar, ele queria cuidar, ele não queria que houvessem mais doenças. Ele queria que todo mundo tivesse uma experiência boa. Quando ele volta e se conecta com aquele propósito, a gente cria imediatamente um engajamento dele naquele trabalho que ele está desenvolvendo no consultório dele. Vou botar uma pimentinha nesse seu comentário aí. Então, eu acho que isso sim, mas esse assunto, experiência do paciente, é um assunto relativamente novo. O que eu vejo, né, 30 anos aí trabalhando na área da saúde, o que eu vejo quando eu olho muito para o médico, e pelo menos a maioria deles? Eles estão tão focados em fazer a medicina para curar, aí a gente está falando dessa coisa muito assistencial, que às vezes eles esquecem o lado humano. Então, quando a gente olha para o consultório, que ele é o ator principal, ele muitas vezes quer que o paciente sente, fale qual é a dor dele e ele prescreva um exame, prescreva um medicamento e vai embora. Então, de alguma forma, está havendo uma desconexão do médico com o paciente, do médico ouvir o paciente, né? A gente fez um podcast com o Dr. Eduardo Duarte e ele que trouxe essa questão, né, do como é importante o médico ouvir o paciente, porque a dor dele está relacionada a muitas coisas. Pode estar relacionada à família, a dor física propriamente dita, a dor emocional. E a gente vê muito nessa correria e o médico querer só olhar, não vou dizer querer, tá? Talvez hábito, talvez correria da vida. Deixa eu ver qual é a sua dor, tá? Com dor no dedo, toma aqui um remédio. E não ouve o paciente. Então, quando o médico entende que ele precisa estar nessa posição do ouvir, acolher, e depois ele vai ver dentro da medicina o que ele pode ajudar, eles geram uma experiência muito positiva nesse paciente. E esse paciente, com essa experiência, ele vai falar bem desse médico para mais 5 pessoas, naturalmente, orgânico, né? Então, talvez ele não tenha que fazer nem tanto esforço para ser um médico requisitado por muitas pessoas. Mas hoje, essa correria, eu não sei te dizer qual o motivo, talvez você consiga enxergar alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar. E, infelizmente, eu vejo muito isso, né? Vários amigos médicos próximos, ou clientes médicos, o quanto a gente pega na mão para fazer ele, respira. O paciente você tem que ouvir, você tem que entender que você pode repetir a mesma coisa. Olha, o remédio para o dedo mindinho é esse. Você vai falar isso o dia inteiro. Mas para o paciente é a primeira vez que ele está ouvindo, né? E aí ele tem dúvida, ele quer saber o porquê da dor no dedinho. E o médico não pode ter paciência de explicar. Porque ele se colocou na posição dessa cura, desse atendimento, né? Então me parece que está um pouco distorcida essa ótica e eu tento, dentro de quem está próximo, de amigos e de clientes, conversar muito, mentorar muito eles nesse sentido, né? Dessa experiência. O que você acha disso que eu falei? Se faz sentido, ou se isso está mudando, não está? Então, Paula, assim, vou ampliar aqui a nossa discussão de novo, né? Eu acho que a gente assim está num momento, vou usar um termo aí que o Hugo falou, que eu gostaria que fosse a realidade das nossas vidas. A gente está num momento de disrupção. Sim. Então a gente já vem há muitos anos num modelo de saúde que já se esgotou. A gente está cansado desse modelo de saúde. Aonde? E a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Aonde os profissionais todos estão muito sobrecarregados pela demanda administrativa, pela demanda de lucro, de custos, de sobrevivência das empresas, que é real.
Né? Isso não é uma coisa de vamos ganhar a qualquer preço, não, senão para manter a saúde do sistema e empresas funcionando, nós estamos, a meu ver, assim, sacrificando o lado humano, o lado da experiência humana de todos os profissionais que estão aqui. Então, a gente tem que falar disso de uma maneira delicada, porque a engrenagem saúde ela precisa acontecer. Mas a gente precisa o tempo inteiro estar se convidando a reavaliar e pensar que hoje nós estamos numa posição, eu de consultora de experiência, vocês de consultoria também para profissionais, mas em todo momento durante esse processo nós somos pacientes também. E qual é o atendimento que a gente quer ter? Então, quando a gente vai falar dessa realidade aí para você, a gente fala de muito sacrifício médico, que tem que fazer o atendimento num tempo necessário, ele tem que estar enquadrado em determinadas condições. Mas a gente também fala de um sacrifício imenso da enfermagem, que, como eu estava conversando com o Hugo antes, a enfermagem herdou um papel de preencher, um papel de ser o preenchedor de formulários, né? Burocrático. Então a gente vê profissionais incríveis da área de enfermagem saindo da assistência e indo para a gestão, porque não conseguem adaptar os dois, né, ao mesmo tempo. E quem é que olha para a experiência humana desses personagens, né? Quando a gente vê o médico sem tempo, né, o que está sendo sacrificado ali para que ele atenda alguém, encaixe alguém, né? O que está sendo sacrificado muitas vezes? E essa pessoa não está trabalhando focada naquele propósito. Não é uma palavra que eu gosto exatamente, porque eu acho que foi uma palavra, está sendo uma palavra muito usada, mas ele não está de acordo com aquilo que ele imaginou que ele ia fazer, vamos colocar assim. Então, quando a gente pega profissionais se sacrificando de tempo, trabalhando até 9, 10 horas da noite, isso não é saudável. E quem é que está olhando para a saúde dos nossos profissionais de saúde? Mas mais ainda, né, Hugo, como a gente estava conversando, quem é que está olhando para a saúde mental da gente que está dentro dessa engrenagem? A saúde mental de todo mundo está sendo sacrificada. Sim. Então, recentemente eu fiz uma busca na literatura sobre engajamento e experiência de médicos e tem muito pouco trabalho que fala disso. E a maioria dos trabalhos falam de burnout médico, e são trabalhos antes da pandemia, tá? Os que eu consultei. Imagina depois da pandemia o grau de burnout desses médicos. Sim. Né? Mas mesmo esses trabalhos que falam preferencialmente de burnout, eles falam que é possível a gente engajar médicos numa melhor experiência de pacientes. E é mais barato do que a gente consertar o estrago depois. Né? Porque um paciente, como você usou o termo, Hugo, falando mal do meu serviço enquanto médica de consultório, um paciente que não gostou da experiência que ele teve comigo, ele é um detrator importante. É um detrator. Então, para consertar isso, a 2A vai ter que trabalhar muito, né, para consertar aquela impressão. E ao passo que, se a gente engaja o paciente nesses conceitos, não estou falando só, pessoal, de engajar o médico de hospital, não. Se a gente engaja o colega médico na experiência adequada, a melhor experiência possível no consultório, isso vai retroalimentá-lo, porque é o que ele quer, no fundo. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados. E tem ações até simples, tá? Tem horas que tem umas coisas mais complexas, que precisa de uma gestão, e tem ações simples. Então, e aí, o que a gente vê também nesse mercado aí, cuidando do médico, né? Ele está com o consultório cheio, ele nem para pensar nisso. Entra paciente, sai paciente, né? Aquela fábrica. Quando, por algum motivo,
ele começa a cair o movimento dele de paciente, que às vezes ele nem sabe dizer por quê, às vezes é porque perdeu um convênio, aí perde volume, né? Ele cai o movimento, aí ele joga uma boia. Fala assim, tô precisando de salvação, tô precisando de paciente. Aí, qual é o recado? Eu vou aproveitar aqui para dar um recado muito carinhoso para os médicos que eu amo muito. Antes de jogar a boia, já olha para o seu consultório e vê o que você pode minimamente fazer para que seu paciente saia feliz do seu consultório, feliz com você. Porque ele vai ser o seu promotor. Ele vai voltar, ele vai indicar mais pessoas e você mantém aquele nível, independente se perdeu o convênio ou não perdeu. Então, quando eu não faço isso, eu estou arriscado qualquer tropeço perder paciente. E aí a gente toca no lado financeiro, né? Porque ele não pode perder o volume, porque ele perde o financeiro, quem faz cirurgia vai automaticamente fazer menos cirurgias. Então a gente vem falando muito isso com os médicos e foi bom que foi uma boa oportunidade estar falando isso aqui, que vai ser amplamente divulgado. Cuida do seu consultório agora, enquanto ele tem movimento. Quais são as melhorias que eu posso fazer que sejam mínimas? Sabe? Tem melhoria simples e tem coisas complexas. Começa a fazer o simples. Faz alguns ajustes para você manter o paciente que você tem. E esse vai te ajudar a trazer outro. Porque se não chega em algum momento, e a gente já foi chamado várias vezes, sabe? Me ajuda, meu movimento caiu muito. Então, até fazer essa engrenagem toda funcionar, leva um tempo. Também não é de um mês para o outro. Então, fica esse balanço, esse equilíbrio que não fica bom. E o médico, nessa correria, não consegue enxergar isso. Ô Paulo, deixa eu fazer um gancho. Eu quero fazer um gancho com isso que você colocou agora, dizendo para o médico. Cuide do seu paciente, do seu consultório hoje, né? Agora. E a doutora Ana Dantas colocou um ponto aqui que eu gosto de trabalhar, que são os detratores. Por que eu gosto dos detratores? Vamos deixar claro aqui. Os promotores são aqueles que falam bem de você, que estão satisfeitos. Existem os neutros, que eles estão ali em cima do muro. Eles não estão nem falando bem, nem falando mal. E existem os detratores. Esses detratores são aqueles que se dispõem a falar de algo que eles não tiveram uma boa experiência. Por outro lado, como a Paula colocou, se você fala, cuide do seu consultório hoje, e você tem detrator falando que algo não está funcionando, você sabe por onde começar. O que não está funcionando? Por que não está funcionando? Por que isso não gerou uma boa experiência dentro do meu hospital, dentro do meu consultório, dentro da minha clínica? Daí a importância da experiência humana, daí a importância de você ter uma metodologia e um acompanhamento, por mais simples que seja, mas você tem que saber por onde você vai começar. O que você vai fazer? Qual é a dor mais quente agora, né? Qual é a área que precisa de um ajuste? Qual é o que eu preciso fazer dentro de experiência humana? O que você vê com relação aos detratores e algum tipo de metodologia, doutora Ana? Então, Hugo, acho que você tocou num ponto muito interessante para a nossa conversa, né? A gente tem esses detratores. E aí todo o trabalho com os detratores é um trabalho de recuperação, que é muito mais difícil, e a gente traz esses conceitos da área de marketing. É muito mais difícil você recuperar do que você trabalhar e fazer um investimento em que aquela pessoa seja uma pessoa que vai falar positivamente de você. E esses aí vão demandar um trabalho de recuperação, que claro, vocês vão fazer com a sua expertise, com a da Paula também de relacionamento. Mas os neutros, eu queria chamar a atenção para os neutros, porque os neutros estão ali e muitas vezes a gente não presta atenção neles, mas eles são possíveis detratores. Se você não toma uma atitude proativa em relação ao neutro, amanhã você vai ter um detrator, porque ele está simplesmente esperando alguma coisa ruim acontecer para aí ser um possível detrator, uma pessoa que não vai falar bem do seu trabalho.
Então, a atenção com os neutros também. Claro que como a gente precisa ter atenção com quem fala bem do nosso trabalho, porque isso é muito dinâmico. A experiência humana e a experiência de cada um de nós, ela é modulada de uma maneira que ela pode mudar, a gente pode mudar de opinião a qualquer momento. Então, não pensa que você ganhou uma pessoa porque você teve apenas uma, ou 5 ou 10 experiências positivas com ela. Mas os neutros, eu acho que eles são um sinal amarelo, a gente tem que ter atenção com eles também. E uma outra coisa que eu achei interessante aí na fala de vocês, para a gente continuar conversando, é porque é tão mais fácil não só a gente produzir uma experiência boa quando a gente vai ler um artigo e tentar implementar uma experiência semelhante à de que a gente viu em algum consultório bacana ou de algum colega bacana. Mas não, eu chamo atenção para que fundamentalmente a gente traga o foco para a nossa experiência pessoal. Então, eu vivi isso quando eu tinha consultório. Eu cheguei a sair do consultório 3 vezes meia-noite. E aí aquilo foi um fator preponderante para que eu fechasse o meu consultório, porque eu não tinha saúde. Né? Saúde física nem mental, saindo meia-noite de um lugar, chegando em casa para jantar. Né? Então, assim, são experiências que são ruins. Mas às vezes eu ouvia nesses 3 dias que eu saí meia-noite, depois a secretária me contava que os pacientes falavam: hoje eu só saio daqui de madrugada, mas hoje ela vai me atender. Porque a gente vive um tempo onde a gente não tem tempo nem de exercer a melhor medicina. Mas veja bem, essa experiência não era satisfatória para mim e eu abri mão de ter consultório, que era uma coisa que eu amava fazer, mas eu não dava conta daquilo tudo. Então eu optei por não dar e fui para a vida administrativa. E trabalhei em empresas como médica também. Nessa época eu tinha vários empregos. Mas eu acho que fundamentalmente quando a gente traz o foco para a gente, perceba, você que é um colega médico, você está tendo a melhor experiência para você está dedicando tempo para ouvir aquela pessoa. Por quê? Recentemente eu vi um vídeo do The Barry Institute, que é um instituto muito interessante que fala sobre experiência humana e experiência de pacientes, que é uma instituição muito interessante, recomendo que vocês vejam. A Sobrexp também, que é a Sociedade Brasileira de Experiência de Pacientes e Cuidado Centrado na Pessoa, são órgãos que trabalham com isso, organismos que trabalham com isso. Mas eu recentemente vi um vídeo de um colega de Seattle, se não me engano, e ele falando sobre experiência de médicos lá numa UTI pediátrica, que é onde ele exerce a função dele, de gestor de médicos, né? E ele comentando que o médico, ao contrário do que se pensa, ele também se engaja com histórias. Então ele não se engaja quando a gente vai mostrar, os números estão apontando isso, os números estão dizendo aquilo. Ele se engaja com as histórias dos pacientes que ele atende. Aquilo tem importância. Então, ainda que a gente não esteja numa UTI pediátrica em Seattle, mas a gente esteja no nosso consultório, você está se dando o tempo de permitir uma boa experiência com aquele paciente para você. Aquilo está trazendo para você um feedback positivo. Então, quando a gente tem um tempo marcado para atender, a gente atende na correria, a gente também não está se permitindo ser o melhor humano para a gente não sai daquele atendimento no consultório alimentado com a experiência que aquele paciente vai. Não é só ter e você também, vocês vão aferir nos números que a 2A consegue mostrar e viabilizar com as técnicas que vocês têm. Mas ele pessoalmente precisa estar bem ali. E a gente conhece tantos colegas, né? Que estão bem fazendo aquilo, que saem tarde, mas que dão o melhor de si, porque eles são alimentados por aquelas experiências também. Então, quando a gente fala de experiência, sabe? Eu acho que, se eu puder chamar a atenção de alguma coisa, eu acho que assim, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que ter atenção. Como é que está sendo a minha vida enquanto médico? Isso está sendo bom para mim? Eu estou devolvendo qualidade para minha família, qualidade de relacionamento? Sabe, assim, a gente está interagindo isso com a nossa humanidade em grau máximo,
né? Porque a gente se engaja por histórias, a gente não se engaja com números. A gente se engaja fazendo um bom trabalho, ajudando aquela pessoa a ficar bem. Aí pode ter certeza que aquele profissional está satisfeito. E um profissional satisfeito, gente, a gente vê em atendimento bancário, de loja, quantas pessoas incríveis a gente não entra em contato fazendo trabalhos do dia a dia no mundo e que são profissionais incríveis, que trabalham com valor, que trabalham com atenção, que trabalham felizes e que aí oferecem o seu melhor trabalho. Então, quando a gente, nesse vídeo ele fala muito claramente, quando a gente deixa o médico, por exemplo, a gente ainda está falando de médicos? Já... Mas eu trago isso também para qualquer profissional. Quando a gente deixa a Paula livre para oferecer o melhor trabalho, quando a gente deixa o Hugo livre para oferecer o melhor trabalho, dá espaço para que essa pessoa crie o melhor atendimento, porque ela deu o melhor de si. E não é by the book. É o melhor de si, o melhor humano que você pode dar para o outro. Você faz o seu trabalho com maestria. E aí é o médico, é a enfermeira, é o fisioterapeuta, é o técnico de enfermagem, é o recepcionista. Se essa pessoa tiver liberdade para exercer o seu melhor humano, ela vai ter empatia, ela vai engajar, mesmo que ela não saiba a resposta, mesmo que o médico não consiga dizer o diagnóstico. Mesmo que ele está ali junto, sabe? Eu estou junto com você, eu vou achar a solução junto. Eu já ouvi tanto médico bom falar isso, gente. Não tenho vergonha, não. Isso é o melhor humano que a gente pode oferecer para os nossos pacientes. Eu estou junto com você. Porque vão ter casos que não vão ter solução. Vão ter pacientes que vão lá com uma expectativa de cura, mas infelizmente, eu ouvi uma coisa tão interessante recentemente de uma paciente, tá? Ela falou, ela foi submetida, ela precisava de um transplante cardíaco e ela era incompatível. Os testes genéticos que ela fez mostravam uma incompatibilidade. Fizeram uma dessensibilização. A incompatibilidade aumentou. Ui. E aí ela não poderia ser transplantada. E aí propuseram uma outra solução, que era um aparelho e que, enfim, ela teve todo um desfecho positivo, felizmente. E que aí ela falou, o meu médico conversou comigo, o que a gente está fazendo é ganhar tempo para que a ciência se desenvolva para resolver o seu problema. A gente está ganhando tempo. E ela conseguiu ter 7 anos de ganho de tempo. Nossa. Até que finalmente ela pôde transplantar. Então, isso também é bonito. A gente, enquanto médico, enquanto enfermeiro técnico, enquanto 2A, a gente não vai ter solução para tudo, faz parte desse planeta que a gente vive. A gente não tem solução para tudo, a gente não vai durar para sempre. A morte existe, está assombrando a gente não quer que nenhuma criança morra, que nenhum adulto morra, que nenhum idoso morra, mas isso não está nas nossas mãos. Mas a gente pode sim ser sincero, me dá sua mão aqui, a gente está junto. Esperando para quê? Para que a ciência se desenvolva e você consiga transplantar. Já desenvolver um aparelho que vai ficar no lugar do seu coração e se dê bem com ele. E aí você vai ganhar tempo. Tempo para quê? Para que a gente tenha outras soluções para você. A gente precisa ajudar os colegas médicos a encontrar esse equilíbrio no coração. Porque às vezes o consultório está tão cheio. Se acabar o dia dele e a gente perguntar assim, qual foi a troca de experiência, né? Qual foi a história mais emocionante? O que o paciente te ensinou? Talvez ele não saiba nem responder, porque tinha que acabar com 30 pessoas na sala de espera aguardando e para ele não sair meia-noite ele teve que atender tudo tão rápido, né? E isso me leva a um comentário que o Dr. Eduardo fez. Ele disse, eu não queria trabalhar com cirurgia porque eu quero ter tempo para o paciente, com a cirurgia geral. Então, eu prefiro atender menos paciente, poder ouvir o paciente. Então, isso é a fórmula. Eu sei que a fórmula financeira, às vezes, não cabe, né? Você atender menos pacientes para poder ter mais tempo. Mas aí o médico precisa entender o que ele quer para ele, né? É só o financeiro, quer fazer esse equilíbrio. E a gente vem conversando, sabe? São amigos médicos ou em consultoria.
E até tem eu estava fazendo uma mentoria um dia desse para um médico, uma coisa simples, para exemplificar, às vezes tem um público leigo ouvindo, né? Ele falou assim, tem uns pacientes que eu queria dar mais atenção, queria saber como é que ele ficou depois. Eu falei, então, você não vai conseguir fazer isso para 100% dos pacientes. Então, aquele que tem um perfil que te chame a atenção ou que requer mais cuidado, ou tem algum motivo pelo qual você precisa acompanhar mais de perto. Já que você não consegue fazer para todos, você tem que selecionar alguns que você vê essa necessidade. Anota. Ana Dantas, eu preciso falar com ela daqui a 15 dias, porque eu mudei a medicação dela e quero saber como ela ficou, que é um quadro importante. Anota, bota na sua agenda, pede sua secretária para te lembrar. Daqui a 15 dias, quando você pegar seu telefone, ligar para sua paciente e falar: oi, Ana, aqui é a doutora Paula, tudo bem? Você esteve aqui há 15 dias atrás, troquei sua medicação, queria saber como você está. Ganhou. É lindo. Você bota seu paciente no colo, você está cuidando dele e a satisfação que isso dá para você. Então, essas pequenas coisas, essa é uma das pequenas coisas que o médico pode fazer no consultório para ele manter esse paciente conectado a ele. Eu acho que você tocou num ponto muito legal, Paula, porque assim, desde que eu conheço vocês formam uma dupla muito bacana, né? Porque os dois têm um olhar humano, mas o Hugo traz muita questão dos dados, né? Da visão dele, que já vem de muitos anos de marketing, né? Ele é um cara muito antenado. E você tem esse lado, assim, né? Muito da lógica e da sensibilidade e de propor soluções que vão de encontro ao que a gente, enquanto médico, precisa saber. Então, precisa ser dito por alguém, mas que vai além dos dados. Então, assim, eu acho que fazer essa pergunta assim, né? No fim de um dia, vocês ligarem para um dos médicos e falar: oi, você podia me contar uma história que foi interessante hoje? Não precisa dar um nome. Eu sei que você tem todo um sigilo profissional, mas você se lembra de alguma história que te chamou a atenção? Porque do mesmo jeito que a história dos pacientes chamou a atenção, vocês falando aí nessas últimas falas, eu me lembrei de uma história, rapidamente vou compartilhar aqui, do tempo que eu tinha consultório. E um dia eu cheguei lá, né, no consultório, e eu me deparei com uma paciente que ela tinha sido minha paciente num centro médico onde eu atendia no Rio. E eu sempre morei em Niterói, nesse momento eu tinha consultório em Niterói e tinha saído desse centro médico. E ela morava, eu acho que na Penha, que é um lugar muito distante para cá, tem que atravessar a Avenida Brasil inteira. Pois ela me procurou, porque eu saí, era uma clínica e montei o meu consultório. Ela me procurou nos convênios, ela me procurou no mundo, não era uma época de internet, e ela me achou. E veio ao meu consultório em Niterói. Então, era uma paciente muito querida, porque ela saiu de lá longe e veio e começou a se consultar comigo. E um belo dia, a gente estava lá na correria de médico, né, de falta de tempo, tentando dar um melhor atendimento, aí vai atrasando, aquela cascata de atrasos, né? E eu gostava muito, ainda gosto muito de conversar, vocês veem que eu falo muito, né? Mas, e aí ela começou, eu falei, e aí, o que está acontecendo agora, né? E ela falou para mim assim: então, Ana, ontem à noite, quando eu estava rezando por você, e aquilo... Falei, que legal. Como assim? Né? Ontem à noite você estava rezando por mim? Foi uma surpresa. E ela falou: claro, eu rezo por você todas as noites, porque eu acredito muito em Deus. E você anda por lugares onde eu não ando. Eu não posso estar lá para ajudar você. Você anda de carro, você trabalha longe da sua casa, você volta à tarde. Eu não posso estar lá para ajudar você, mas Deus pode. Então eu rezo por você todas as noites. E ainda falou mais. Porque mesmo que eu não siga todas as suas orientações, eu sei que você quer o meu bem. Eu não consigo fazer tudo o que você me recomenda, mas eu sei que você está sempre me lembrando do que é bom para mim e você quer o meu bem.
Eu rezo para você todas as noites. E eu parei o atendimento, comecei até a chorar, porque eu falei, nossa, que surpresa. Meu Deus, eu nunca me dei conta. Essa era a sua história do dia, né? Era a minha história do dia. Então, assim, a gente causa uma impressão neles que vão além daquilo que a gente pode imaginar. E mesmo que eles não digam, porque eu ouvi isso dela, mas mesmo que eles não digam, eles estão depositando não só a confiança, como o carinho, expectativa do bom atendimento na gente. E a gente quer dar isso. Então, se a gente tiver essa noção, hoje eu estou correndo, mas deixa eu dar o melhor atendimento, daqui a 15 dias eu vou ligar para a Ana para saber o que aconteceu com ela, isso é importante para a gente, pessoal, sabe? Isso vai retroalimentar a gente no nosso trabalho do dia a dia. Essa coleção de histórias, de humanidades, é o que acaba tornando a nossa vida uma vida com sentido. Porque aí você se encontra lá atrás, né? Entrei aqui para fazer o quê? Muito bom. Muito bom. Doutora Ana, a gente acabou... O papo ficou tão bom que a gente nem fez um intervalo. Mas a gente já está indo pro final aqui do nosso podcast. Ficou faltando só uma pergunta. Eu vou pegar os pontos aqui. A doutora deu o exemplo da paciente que usou a ciência para esperar um tempo para conseguir a cura, o transplante. Falou da importância do humano. A Paula trouxe aqui também muito bem o olhar humano, a empatia. E agora eu quero fazer um paralelo entre o humano e agora o artificial, que é o hype do momento, que está mais ligado à inteligência artificial. Você tem usado? O que você tem visto? Dá para você falar rapidamente, dentro de experiência humana, o que você tem visto de inteligência artificial? Ficou até interessante isso, hein? Humano com artificial. Então, podem conviver. Felizmente, né, a gente pode conviver. Ó, eu sou dessas pessoas que acham que a inteligência artificial veio para nos ajudar. Né? Eu não fico fantasiando, romanceando filmes. Eu adoro filmes assim também, futuristas. Eu curto isso, né? Mas eu não fico achando que vai tomar o lugar do humano. Eu acho que o humano é insubstituível, porque só nós temos esse olhar humano, né? Só a gente vai conseguir desenvolver isso, apesar do que eu acho que em algum tempo eles vão estar bem próximos. Mas assim, eu adoro, eu acho que a minha vida se tornou muito mais fácil com o uso de inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. E aí vão perguntar, mas o que você faz? Eu faço perguntas do dia a dia bobas, que às vezes a gente vai no Google e pesquisa, e aí eu pergunto lá, mas fundamentalmente eu aprendi que quanto mais a gente interage com a inteligência artificial, mais ela se molda para responder aquilo que a gente quer saber. Então você pode fazer uma pergunta boba, mas ela ali, aquele algoritmo, ele está entendendo e aprendendo qual é o tipo de pergunta boba e qual é o tipo de resposta que você gosta. Como? Ele me respondeu uma coisa, eu vou lá e falo, não estou satisfeita com essa resposta. A próxima resposta já vai vir alinhada. Já vai vir melhor. Então, você tem que conversar com a inteligência artificial todo dia, para questões bobinhas mesmo, né? Mas nas questões mais sérias, assim, eu uso muito a inteligência artificial hoje para fazer minhas apresentações. E não é... Tem inteligências artificiais que vão te dar uma apresentação pronta. Só que eu estudo os meus temas, né? Então, eu uso a inteligência artificial não para complementar o tema que eu estudei, mas ela me dá toda uma formatação que, quando a gente trabalha com marketing, tem as pessoas que fazem a apresentação, porque eu não sou exatamente de marketing, eu era da saúde navegando no marketing, então tinha quem preparava. Mas hoje eu mesma preparo na cor, no formato, no modelo, no layout que eu gosto. E isso já é um adianto, porque eu não fico ali no programa selecionando foto. Então, isso ajuda muito. É uma das coisas em que eu mais uso a inteligência artificial. Mas, na verdade, na prática do dia a dia, por exemplo, recentemente eu vi um trabalho de uma clínica onde as recepcionistas usam uma determinada inteligência artificial, eu não vou ficar aqui fazendo propaganda, mas na verdade é uma das inteligências artificiais que permitem que a gente faça um ditado, isso também eu gosto de usar. Tá? Às vezes eu estou aqui conversando com vocês e se a gente não estivesse aqui gravando um podcast, eu já teria pego em várias coisas que vocês falaram o meu telefone e ditado, preciso estudar isso, a Paula comentou assim, o Hugo deu uma ideia assim, e depois aquilo ali serve para mim, eu boto os meus insights
como um ditado e depois eu volto lá, porque a gente tem um dia a dia dinâmico. Então, Sim. eu não posso achar que de noite, chegando em casa, eu vou me lembrar de tudo que eu pensei no dia a dia. E às vezes eu uso esse recurso do ditado. Mas, enfim, uma determinada clínica, e é lá em São Paulo, onde as recepcionistas precisavam, o pessoal de ouvidoria precisava relatar muitas coisas e não tinham tempo de digitar, porque os atendimentos acontecem de uma forma muito rápida. Então, eles estão usando uma dessas inteligências artificiais de ditado que escuta a queixa da pessoa, e isso tudo, é claro, veiculado com leis de proteção de dados, né? E ali transcrevem aquilo ali, só que essas inteligências, por exemplo, a gente depois tem que corrigir, porque o ditado não é perfeito. Mas você só corrigir um errinho, ou você relatar Já tem tudo o macro ali, né? já tem um macro. Então, eu sou super entusiasta, elas facilitam super a vida da gente. Ganha tempo. A gente tem falado Ganha do tempo. quanto tempo é o maior bem. É um luxo Exatamente. hoje, É um a gente não luxo. tem tempo. E sabe né? o que é interessante? A gente recebe muitos convidados. E cada convidado, quando a gente faz essa pergunta, eles trazem uma usabilidade diferente. Só para a gente fechar, pegar esse exemplo que a doutora deu do ditado, já existem hoje algumas ferramentas assim, já vejo médicos aplicando isso. A mesma lógica do ditado, ele já não faz mais anamnese nem escrevendo no prontuário, no registro dele, nem digitando no computador. Ele coloca o microfone, ele faz a captação das duas vozes, então ele sabe identificar quem é o paciente e quem é o médico. Ele já joga isso para o sistema do médico. Além disso, ele melhora aquela anamnese. Ele tem a anamnese bruta, registrada dentro da ficha do paciente no sistema dele, e ele ainda pega aquela anamnese e melhora ainda para entregar uma versão mais estruturada para o médico. Então o médico, novamente, já que nós estamos falando aqui da experiência humana, é a inteligência artificial liberando mais tempo para o médico, para ele ter o olho no olho, o face to face, olhar para o paciente, dedicar o tempo dele a ter a empatia e o acolhimento do paciente, e não ficar mais se preocupando em preencher a anamnese dele, seja no papel ou no computador. Isso tem uma coisa bacana, né? O que ele pode querer revisitar a fala do paciente, né? Tipo, o que foi mesmo que ele falou? Aí busca um detalhe que vai talvez fazer a diferença num tratamento, numa prescrição. Então, isso é um sinal, né, que a tecnologia está vindo para ajudar o médico a ter mais qualidade, a ter mais tempo. Agora, o médico que colocar mais paciente na agenda porque ganhou tempo com a inteligência artificial, ele nunca vai conseguir chegar nesse equilíbrio da relação humana. Ele vai estar sempre na rodinha do rato, correndo Sim. atrás do tempo. Sim, Bem. muito bacana. Deixa eu só te falar uma outra coisa que eu também acho, né? Assim, o risco e a parte ruim da inteligência artificial, porque também tem, né, como tudo. Acho que a parte ruim é que quando a gente entra em contato com uma determinada inteligência artificial, tem a mais famosa e tal, mas você começa a querer conhecer todas. E aí você acaba também investindo em saber qual é essa que vai poder me proporcionar que tipo de experiência, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito bacana e tudo que vem para ajudar e tornar a gente profissionais melhores e ter um tempo a mais, fundamentalmente para liberar tempo para a gente, para a nossa família, tem que ser bem-vindo. Concordo plenamente. Um conceito que a gente tem utilizado muito dentro da saúde e até da medicina é a inteligência artificial, ela vem como um copiloto, como um assistente, como uma ferramenta para o médico. Mais uma ferramenta para ele ganhar tempo, para ele ganhar um pouco mais de eficiência, um pouco mais de produtividade. Existe até um estudo da Microsoft comprovando que o uso da inteligência artificial pelo médico faz ele ganhar mais produtividade ou faz ele ganhar mais tempo. A Microsoft é uma dos investidores da OpenAI, que é do Chat, que é o próprio Copilot. A possibilidade do Copilot fazer várias coisas para o médico, e não só para o médico, para vários outros profissionais, que vai fazer eles ganharem tempo. Bem, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. A gente nem fez intervalo hoje, o papo foi
tão agradável que a gente continuou, fizemos direto, mas a gente tem aqui meio que um ritual no final do nosso podcast, que eu acho que a gente esqueceu de comentar com você, mas é leve. A gente sempre deixa um tempo reservado para você agradecer, a quem você quiser agradecer, as pessoas que te deram a mão, que te abraçaram, que caminharam junto com você, familiares, amigos, profissionais. Fique à vontade para mandar o seu recado. Bom, tem que agradecer a todos, né? A minha família, as influências que eu tive para chegar nessa área de medicina, né? Sem eles, eu não teria feito isso. Mas a todos os profissionais que entraram em contato comigo durante todo esse tempo em que eu estive nessa área de saúde, que eu estou ainda, a todos os pacientes que eu atendi por terem compartilhado as suas histórias. É uma honra para cada um de nós entrar tão profundamente na vida das pessoas, isso é uma honra. E assim, agradecer a vida também, sabe, por ter me feito trilhar tantos caminhos diferentes, porque eu não seria uma pessoa assim completa, nem sei se eu sou ainda, mas eu não teria chegado aonde eu cheguei se eu não tivesse feito tantos caminhos, tivesse dado tantas voltas e conhecido tantas pessoas incríveis. Eu acho que realmente o que vale muito a pena são as pessoas que a gente conhece ao longo da trajetória da gente, quem a gente atende, quem a gente é, a família, os amigos, tudo isso é o que faz sentido, né? É o que a gente vai levando ao longo da vida com a gente. Então, assim, só agradecimentos, gratidão mesmo. Muito bom. A gente não costuma pedir muito like, não, mas eu vou pedir, se você chegou até o final aqui do nosso podcast, dá um like aí pra gente, que a gente é importante. Vou passar a pedir mais like, Paula. Pedir mais like no início do vídeo, no final. Muitos likes. Eu queria que muitos médicos ouvissem, né, e vissem esse papo, né, o quanto que a gente está sempre interessado em ajudar ele a ter qualidade de vida, ajudar ele a ouvir o paciente dele, o quanta coisa boa a gente quer te dar a mão para fazer melhor. E queria te agradecer muito, doutora Ana. Você é uma pessoa muito especial. Você é uma médica que foi para a parte burocrática, mas que a sua experiência como médica tem um olhar muito diferenciado quando você vai estudar experiência, marketing, comunicação. O quanto eu aprendi com você, porque você está na cadeira de médico e você consegue enxergar o outro lado. Então, acho que você é uma pessoa super completa, uma pessoa incrível. Também vou te agradecer. Só que eu vou agradecer diferente. Aqui é a doutora Ana Dantas, mas eu chamo ela de Aninha, então eu vou agradecer, Aninha. Muito obrigado por você aceitar. Eu que agradeço a vocês. Nosso convite, uma honra te receber aqui, você doar o seu tempo, trazer a sua energia, seu conhecimento, a sua vivência. É um prazer ter você aqui no nosso podcast, tá bom? A honra é toda minha. Muito obrigada. Então, encerrando aqui mais esse podcast, 2A Consultoria, soluções na área de saúde. Até a próxima. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados.